Ninguém tá mais me escutando. Ninguém tá mais me escutando. A gente tá assim, professor. Ah, e agora continuo, né? Olha só. Eu tinha falado para vocês na semana passada, pessoal, sobre como foi esse processo de dominação, né? E eu falei para vocês que eu quero deixar muito claro de novo, certo? Que as palavras que muitos historiadores usam para tratar o tema com vocês são palavras muito suaves, certo? São palavras muito suaves. Quando a gente bota uma lupazinha histórica nesse processo que aconteceu, da chegada dos espanhóis aqui no continente, no nosso continente, que vai ser chamado de América, né? A gente tem um processo de extermínio, ok? A gente tem um processo de genocídio da população indígena. A gente não pode, para o ensino médio, certo? O ensino fundamental é outra coisa, já passou. Mas para o ensino médio, a gente não pode deixar de falar essas coisas para vocês. Porque desde cedo vocês precisam aprender a não suavizar essas coisas. É uma mania típica de brasileiro, né? Querer falar as coisas de maneira mais suave e a gente precisa ser, às vezes, reto e direto mesmo com as coisas. Então, o que houve nesse processo aqui foi um processo de extermínio da população indígena, literalmente pelos espanhóis. Como isso vai acontecer, né? Como é que isso rola? O primeiro ponto que eu tinha falado para vocês é da superioridade bélica dos espanhóis em relação aos indígenas. E essa superioridade bélica, ela não vai se resumir à questão da arma de fogo, ok? Vocês sabem que os espanhóis, os portugueses, os europeus e alguns asiáticos, ok? Eles já, no século XIV, já dominavam a tecnologia da arma de fogo. Já dominavam a pólvora, já sabiam utilizar, já desenvolviam esse tipo de armamento. Esse armamento, o trabalho com fogo, com as armas de fogo, não era de domínio tecnológico da população indígena. Não era de domínio tecnológico dos povos ameríndios e dos povos originários que estavam aqui. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter uma superioridade bélica de antemão entre os espanhóis e os povos originários, e os astecas, e os incas, e os maias, ok? É tanto que o Cortés vai chegar aqui com 500 homens, 508, se eu estiver enganado. E com 508 homens, os caras vão conseguir conquistar um império que tinha mais de 15 milhões de pessoas sob o seu domínio. E, se não fosse esta tecnologia bélica, logicamente isso não aconteceria. De uma maneira nem tão rápida e nem dessa maneira com que a gente viu. Porém, certo? Porém, eu vou até escrever aqui para vocês importância das armas de fogo. Porém, pessoas, as armas de fogo sozinhas não explicam essa superioridade bélica que os espanhóis tiveram frente aos povos originários, ok? Por quê? Porque a gente tem outras características que os espanhóis vão aplicar nesse processo de conquista que faz com que essa superioridade em relação aos indígenas fique ainda mais clara, ok? Eu não quero dizer aqui, pessoas, que os indígenas eram atrasados, os povos originários eram atrasados e os espanhóis eram avançados e superiores e essa coisa. Eu não estou falando disso em nenhum momento. Este tipo de raciocínio e este tipo de pensamento é um equívoco completo, certo? Pensar dessa forma é um equívoco completo. No entanto,
no campo da guerra, no campo bélico, no campo da treta, os espanhóis possuíam mais técnicas de guerras e de domínios do que os povos indígenas, ok? Por exemplo, quando Cortés, e quem fala isso é Yuval Harari, naquele livro que eu pedi para vocês lerem, Sapiens, uma breve história da humanidade. Quando Cortés ele chega aqui no... Bom dia, Laura. Quando os espanhóis eles chegam aqui, o Cortés ele chega na civilização asteca e ele fala: eu sou representante do rei espanhol, o rei que é assim, que o rei que é assado, que o rei é isso, aquilo e tudo mais. E eu quero ver seu líder, eu quero ver o seu rei. Cadê o seu rei? E os astecas levam a parte das tropas de Cortés e o Cortés para o palácio do imperador, do Atahualpa. E quando o Cortés chega lá, o que é que Cortés faz? E o que é que a tropa de Cortés faz? Sequestra o imperador. Ele cerca o palácio, captura os guardas pessoais de Cortés, que eram poucos, inclusive. E aí, quando ele captura os guardas do Cortés, quando eles capturam os guardas do rei, do imperador asteca, ele fala para os seus subordinados, para os seus comandados: conheçam a língua, aprendam a língua, saibam a língua. Vão procurar como é que a gente vai encontrar uma pessoa que vá falar para a gente conseguir se comunicar com eles. Vão conhecer o território, a geografia de todo o território do lugar, para a gente saber onde é que a gente vai botar nossas armas, onde é que a gente vai botar nossas tropas, onde é que a gente vai conquistar primeiro, qual é a estratégia que a gente vai elaborar. Tudo isso dentro do palácio, controlando o imperador, viu? Controlando o imperador. Ou seja, o que os espanhóis vão fazer e que os indígenas não tinham essa noção é aplicar, digamos assim, o início do que a gente vai chamar de método científico. Que é a ideia de que você precisa estudar e conhecer aquilo, e quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você obtém informações sobre aquele povo, sobre aquele espaço, sobre aquela região, quanto mais bem informado você mais fácil fica o seu processo de domínio e o seu processo de conquista. Vocês entendem isso? Vocês conseguem compreender isso que eu estou falando? Ou tá estranho para vocês? Porque eu posso explicar de novo, certo? Mas eu quero muito que vocês entendam isso. Falem comigo, por favor. Não me deixem de toque. Não sei se é minha internet. Dá para entender sim, professor. Massa, então. Tranquilo. Muito bom. Muito bom. Então, os espanhóis vão aplicar isso. Essa superioridade bélica dos espanhóis frente aos indígenas, ela não diz só a respeito do domínio da tecnologia da arma de fogo. É para além disso, certo? E isso já estava sendo gestacionado na Europa há um século antes. Isso já era debatido, discutido e aplicado na Europa há um século antes. Por quê? Porque esse período que os espanhóis estavam aqui fazendo essa guerra, quando você vai para a Europa, era só treta, meu amigo. Era só guerra. Guerra. Francês com espanhol com que vai ser holandês, italiano com francês com inglês, alemão com francês. Meu amigo, a Europa, nesse período, foi guerra. Guerra. Quando você lê O Príncipe de Maquiavel, você vê exatamente o que o Maquiavel vai estar falando o tempo todo. Quando Maquiavel diz que o rei precisa ter um exército profissional, preparado,
que o rei precisa não depender de mercenários, não depender de outro rei para ter o seu exército, é justamente isso que os europeus estão fazendo. Que os europeus estão avançando nessa questão, e esse avanço que os europeus vão ter no período, naquele momento, eles vão começar a botar em prática aqui no continente americano. Então, não se esqueçam, certo, pessoal? Essa superioridade bélica que os europeus vão ter aqui, ela não diz respeito somente ao avanço tecnológico da arma de fogo, mas também a todos esses processos que a Europa vai estar desenvolvendo naquele período e que eles vão estar replicando e aplicando aqui. Por exemplo, quando você vai para o capítulo 13 do Maquiavel, do Príncipe, deixa eu ver se deixa eu pegar meu Kindle aqui, só para mostrar para vocês. No livro, não sei se eu estou aqui, no capítulo 13, ele tá não, ó. Já estou lendo outro livro. No livro, Maquiavel, no capítulo 13, ele vai dizer assim para o rei. Gente, rei, né, gente, ó, rei, você precisa ter um exército profissional, você precisa ter homens treinados, você precisa que essa galera seja fiel a você. Você não pode estar contratando mercenário, porque mercenário não é de confiança. Então, Maquiavel ele vai estar falando isso o tempo todo. De dizer, olha, o rei precisa, além de ter um exército profissional, ter um exército bem treinado e fiel a ele. Então, o bom rei, ele vai estar o tempo todo fazendo com que o exército conheça o território, estude, saiba de geografia e tudo mais. Achou? Esse capítulo aqui, ó. Estão conseguindo ler? Capítulo 14. O que compete a um príncipe acerca da milícia. Milícia é tropa, tá bom? E é justamente quando ele fala. Um príncipe deve, pois, um príncipe não ter outro objetivo, nem outro pensamento, nem tomar qualquer outra coisa por fazer, senão a guerra e a sua organização e a sua disciplina. Pois que é essa a única arte que compete a quem comanda. Então, essa lógica que o Maquiavel vai estar falando aqui, que vai estar sendo aplicado na Europa naquele período, vai ser transportado aqui para o continente americano nesse processo de conquista que os europeus vão estabelecer aqui, né? Esse processo de domínio e tudo mais. O segundo ponto é a questão das doenças, certo? Tem um livro muito famoso chamado Armas, Germes e Aço. E é um livro delicioso, viu, de se ler, muito bom. É de um autor inglês chamado Jared Diamond. O Diamond ele vai mostrar como os espanhóis vão utilizar da guerra biológica, certo? Para exterminar a população indígena. E a pesquisa dele vai mostrar que a guerra que vai ser travada e vai ser conquistada pelos espanhóis só aconteceu por causa dessa questão das doenças, certo? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês já sabem, certo? Dessa questão de populações que ainda não têm, que são isoladas e que quando a doença chega lá, essas doenças afetam muito mais essa população isolada do que nós, né, que já convivemos em vários grupos. Vocês sabem disso? Vocês têm noção disso? Ou vocês aqui não têm essa noção dessa questão? Sim, professor. Já sabem, né, disso? Sim, isso sim. Todo mundo aqui, por exemplo, o quanto a Covid-19 está afetando mais a população indígena lá no Amazonas, em Roraima e no Pará, do que está afetando a gente, né? Vocês têm essa noção do quanto a Covid Eu já li sobre isso. ela está sendo completamente nociva a essas populações originárias, ao que restou, né, dessas populações originárias. Tanto é que um dos pontos
que a galera do direito está querendo bater, tá debatendo, na verdade, está discutindo sobre a participação do Exército no combate à Covid-19, é quando o Gilmar Mendes fala que o Exército está se associando a um genocídio. Então, quando a gente fala de genocídio, pessoas, a gente está falando de uma prática sistemática de um governo, certo? Com o intuito de exterminar aquela população, ou de não fazer nada para que ela seja exterminada, que é o que está acontecendo com os povos indígenas aqui. A gente ainda não tem esse debate no Brasil atual, ok? A gente tem muito o que se discutir, mas quando você volta no tempo, quando você vem para cá em 1494, em 1498, em 1500, 1502 e tudo mais, quando você vem para cá, na América, há 600, 500 e poucos anos atrás, o que aconteceu foi um genocídio, ok? Por quê? Porque os espanhóis e os portugueses sabiam que essas doenças matavam. Eles sabiam que essas doenças que eles estavam trazendo para cá afetavam a população e faziam com que grande parte delas morressem, ok? Os espanhóis empreenderam isso de maneira proposital, como uma guerra biológica. Desculpem. Então, os espanhóis, o Cortés, o Pizarro, eles pegavam os corpos das pessoas que morreram daquelas doenças, sarampo, tuberculose, varíola principalmente, porque a varíola é altamente contagiosa, e eles nem sabiam, né, do quanto tal doença era mais ou menos contagiosa. A gente não tinha conhecimento científico, a gente não tinha medicina, a gente não tinha nada disso. Eles simplesmente pegavam os corpos das pessoas mortas por aquelas doenças e jogavam nos rios antes das cidades. E aí, quando aquela água chegava nas tribos, chegava nos grupos, chegava nas cidades, e eles consumiam aquela água, eles se contaminavam e morriam. E a gente não tem estatísticas exatas, porque a gente está falando de um período de 500 anos atrás, mas se estima que mais de 70% da população ameríndia, originária, indígena daqui, ela foi exterminada através dessa guerra biológica, certo? É por isso que o título do livro do Jared Diamond é Armas, Germes e Aço, ok? Porque essa conquista, ela não poderia ter ocorrido se não fosse essa guerra microscópica entre os germes, ok? Alguma dúvida nisso? Espero que não. Não. Os espanhóis também Obrigado, Jonathan. Os espanhóis também se aproveitaram dos conflitos internos gerados entre os povos conquistados. Por exemplo, quando a gente vai falar dos astecas, os astecas eram organizados através de uma confederação, que a gente chamava de Confederação Asteca. Tenochtitlan, como eu falei na semana passada para vocês, era a capital do Império Asteca, e era lá onde ficava o imperador, certo? O Atahualpa. E eu acho que eu estou confundindo Atahualpa com... Quem está com o celular rápido aí, depois dê uma pesquisada no Google, certo? E eu posso estar confundindo Atahualpa sendo imperador inca com o imperador asteca, certo? Se eu estiver errado, me corrijam depois, por favor. Vocês sabem que minha memória não é tão boa. E o que é que acontece? No Império Asteca, o funcionamento e o domínio que o Império exercia sobre os outros povos indígenas que lá estavam, era através da cobrança de tributos. Os astecas funcionavam, o Império Asteca funcionava como se fosse uma confederação, onde aquelas tribos pagavam Professor, através... Oi, Paulo. Isso. eu fui pesquisar aqui agora e apareceu Montezuma, na época da ocupação espanhola. Isso. Atahualpa é o imperador inca, certo? E Montezuma é o imperador asteca. Obrigado, Ítalo. Muito obrigado. E aí, a Confederação Asteca funcionava nesse sistema de cobrar tributos
E aquelas tribos, aquela galera que não aceitava, ou que não queria se submeter à Confederação Azteca, eles eram pro pau, certo? Ia pro fight. Então, quando os espanhóis chegam, os caras, essa galera que era dominada pelos astecas, né? Eles acreditaram que os espanhóis eram libertadores, que os espanhóis iriam libertar da opressão dessa confederação asteca e tudo mais. Então, o Cortés, ele vai se aproveitar justamente desse conflito interno que a civilização asteca ela vai estar tendo no momento, e é parte da sua história, para conquistar, certo? Quando vamos para os Incas, quando vamos falar dos Incas, o conflito interno dos Incas se deu de maneira diferente da dos astecas, mas também houve um conflito. Qual foi ele, né? Quando o Pizarro chega no Império Inca, ele chega com menos homens do que o Cortés, viu? Se eu não me engano, o Cortés chega com 500 e alguma coisa, e o Pizarro chega com 160, coisa assim. O que estava ocorrendo com o Império Inca naquele momento? O Império Inca ele estava com uma crise de sucessão ao trono. Por quê? Porque a monarquia incaica ela não era uma monarquia hereditária, onde quando o rei morria, o primogênito, o filho mais velho, assumia o trono. Não tinha isso no Império Inca. Então, quando o rei morria, havia uma disputa para ver qual era o familiar ou qual era a pessoa que iria ficar no trono. Então, toda vez que o imperador Inca morria, havia uma treta. Havia um conflito, havia uma guerra estabelecida entre a elite que queria assumir o trono, queria dominar o trono. Detalhe que o Império Inca era mais novo, viu? O Império Inca tinha 100 e poucos anos só, quando os espanhóis chegaram aqui. Então, o Pizarro ele vai se aproveitar dessa crise, desse conflito dos Incas, para ver quem iria assumir o trono, ok? E esse conflito interno vai fazer justamente com que o Pizarro conquiste mais facilmente o Império Inca. Ele vai sequestrar o imperador, também, né, o Cortés vai fazer isso. Ele vai pedir um resgate, que é uma sala enorme cheia de ouro, e os incas vão derreter o ouro para pagar o sequestro do imperador. Mesmo assim, os espanhóis vão matar o imperador, né? E aí a gente vai ter esse estabelecimento desse processo de dominação. E quando os incas pagam, certo? Uma sala cheia de ouro derretido para os espanhóis, o olho dos espanhóis brilhou, né, velho? O olho dos espanhóis brilharam, porque o cara olha assim, meu Deus, se os caras estão botando uma sala de ouro para pagar, imagina o que tem aqui, meu irmão. Imagina o que tem aqui. Já os espanhóis, ó, vieram na xixa, assim, ó, na pressão, depois que isso ocorreu. E aí o domínio espanhol, no que a gente vai chamar de América Espanhola agora, vai passar a ser bem pesado, ok? Então, a administração espanhola, ela vai ser um pouco diferente da administração portuguesa, certo? O Sérgio Buarque de Holanda, para quem não sabe, o Sérgio Buarque de Holanda é pai de Chico Buarque, certo? Do nosso importante Chico Buarque. E ele vai escrever um livro chamado Raízes do Brasil, pessoal. Esse livro é uma obra-prima para você conhecer o nosso país, a história do nosso país. Principalmente, se vocês ouvirem falar dessa ideia do homem cordial brasileiro, leiam. Que de cordial nós não temos nada, viu? Esse termo homem cordial, esse cordial aí não é de legal não, de você ser brother não, viu? Não pensem isso não. O Sérgio Buarque não quer dizer isso não, quando fala homem cordial. E o Sérgio Buarque ele vai estabelecer essa comparação entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa. E quando ele fala da colonização espanhola, ele vai falar que essa colonização espanhola exerceu um controle bem maior.
os espanhóis estabeleceram um domínio dos povos ameríndios baseados num controle que o Império Português aqui no Brasil não conseguiu obter, por mais que tentasse, né? A gente teve capitanias hereditárias, a gente teve governo geral, a gente teve essas coisas todas, mas o controle espanhol ele vai ser maior do que o controle português do ponto de vista administrativo, ok? Então a gente vai ter as casas de contratação, a gente vai ter o exclusivo metropolitano, né? Quando é criado esse sistema de porto único. Esse sistema de porto único vai fazer com que os portos daqui, da colônia espanhola, só possam se comunicar com os portos espanhóis, certo? X1 aqui, não vai ter... vou passar no Porto da África e depois subir para o Porto de Sevilha. Não. Retinho, ó, um e outro, um e outro, um e outro. Você é obrigado a fazer esse processo. Você só vai poder comprar e vender de mim. Então, vai existir todo esse controle que o mercantilismo vai exercer, certo? O mercantilismo, esse conjunto de práticas econômicas que eu já falei para vocês, que buscava o acúmulo de ouro e prata, que buscava também o domínio de colônias de exploração, certo? Que predominava o exclusivo, colonial, que é a ideia de exercer vou até escrever em caps lock para vocês, monopólio do comércio, certo? Tudo isso vai ser aplicado na administração da América Espanhola nesse período, ok? Então, a gente vai ter, logicamente, a criação dos vice-reinos, além das capitanias que a gente vai ter, certo? Então, ao longo da América Espanhola, vocês vão ver as capitanias e os vice-reinos sendo criados, e onde cada um deles vai ter um governador, que vai ser uma elite política e econômica que a gente vai chamar de chapetones, que é a galera que vai vir da Espanha diretamente para cá, e esse governo vai ter que se reportar diretamente ao Império Espanhol, ok? Chapetones, como eu falei para vocês, eram os caras que nasciam na Espanha e vinham para cá assumir o posto, governador, comandante, juiz e tudo mais. Depois disso, a gente vai ter os filhos dos espanhóis com a galera daqui, né? Que a gente passou a chamar de criojos. Então, a gente pode ter filhos de 2 espanhóis que estavam aqui, nasceram daqui. E a gente também tinha, às vezes, os mestiços, né? Que eram filhos de espanhóis ou criojos com os índios, que também ocupavam um lugar menor dentro da escala social. A gente vai ter os indígenas, que não vão ser escravos, pelo amor de Deus, os indígenas não vão ser escravizados do modo como a gente viu aqui na América com os africanos, certo? Há uma discussão que vai durar décadas, que o Frei Bartolomeu de Las Casas, inclusive, vai lá viajar para o Vaticano e vai pegar um pau com os teólogos de lá, porque havia uma discussão tremenda se o índio tinha ou não alma. A discussão era essa. Por quê? Se o índio tivesse alma, a gente não vai escravizar o índio. Se o índio não tem alma, a gente vai tratar como animal e vai escravizar os caras. Essa era a ideia do debate. E no debate, o Frei Bartolomeu de Las Casas vai vencer. Ok, pessoal? E vão decidir que o índio vai ter alma. E aí os indígenas não vão ser escravizados. Não quer dizer que eles não vão ser explorados. Explorados eles vão ser, viu? Vão ser muito explorados numa fazenda que vão ser chamadas de encomiendas. Certo? Essas fazendas, elas fazendas onde os crioulos e os chapetones pegavam populações inteiras de indígenas para explorar a mão de obra deles. Seja nas minas, como a gente vai ter mina de Potosí, onde hoje é a Bolívia. Até o Flamengo jogou um tempo atrás com o Real Potosí na Libertadores. 3.800 metros de altura. Imagina você o que é respirar em 3.800. E lá vai jorrar prata. E os indígenas vão ser usados como mão de obra para isso.
Lá no México vai ser a mina de Zapoteca, a mina de ouro de Zapoteca, ok? E a gente vai ter os escravos, e aí os escravos eles vão estar trabalhando num sistema de plantation, que é o sistema que a gente tem aqui, que eu acho que... Venha para cá, bebê. Eu acho que é o sistema que o Egito já falou para vocês, né? Mão de obra escrava, fazendas, cana-de-açúcar e tudo mais. Beleza, pessoas? Todo mundo entendeu essa organização social? Ficou alguma dúvida? Semana que vem a gente vê a independência deles. Tá bom?